Então, muito boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, o convite mais uma vez aí da Atlética para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é o leite na dieta. Para quem não me conhece, né, eu sou a Eide, eu sou a professora Eide, né? Eu sou farmacêutica por formação e atuo na área de imunologia há muitos anos, né? Desde a área de diagnóstico e agora, então, né, nos últimos anos, mais na área da docência. E aí, né, acaba que a imunologia, dou aula de fisiopato, e acaba que, né, a gente permeia esse assunto em vários ângulos, em várias vertentes, e por isso a gente vai falar um pouquinho do leite na dieta, que para vocês, obviamente, na área de vocês, é uma questão importante, né, e sempre gera bastante dúvidas, perguntas das pessoas, né, e até as dúvidas de vocês. Então, sempre tenho duas telinhas aqui. Eu vou tentar acompanhar no chat junto, o Eric também de repente vai me ajudando. Então, se vocês quiserem fazer perguntas ao longo da apresentação, fiquem à vontade, né? À medida que vai encaixando ali as respostas, eu vou respondendo a vocês e, eventualmente, também, né, no final, se surgirem outras dúvidas, a gente vai discutindo com o tempo que sobrar, tá? Bom, para a gente falar de leite, né? Para a gente começar a falar de leite, obviamente a gente vai partir de uma premissa, né, muito importante, que é nós somos mamíferos, né? Então, antes de qualquer coisa, nós somos animais que dependemos do leite, né, do leite materno, como principal alimento no nosso início de vida, né? Então, a gente vai ter o leite como um alimento, né, um organismo preparado para receber esse alimento, né, e transformar ele depois na forma, né, de energia, naturalmente, porque faz parte do nosso organismo, do nosso tipo, né, de animal que somos, né, mamíferos, tá? Esse leite, quando a gente fala de leite, né, em termos de composição, o leite ele é formado, mais ou menos, né, em média, de 4% de gordura, vários tipos de ácidos graxos, a gente tem uma diversidade bem grande de ácidos graxos aí no leite, né? A gente tem uma quantidade de proteínas, então 1,3%, né, da composição do leite é de proteínas, e 7,2% do leite é composto de carboidrato. Esse carboidrato é principalmente lactose, né, que é um tipo de açúcar, é um disacarídeo, né, que é então o principal carboidrato, é o carboidrato do leite. E o restante, que é o que está no fundo aí do slide, é água, né? Então, quase 90% do leite leite materno, né? É água, tá? Quando a gente fala em metabolismo do leite, como que o nosso organismo processa esse leite, né? Através desses compostos que a gente tem ali, a gente vai perceber o seguinte: gordura e proteína nós temos em outros tipos de alimentos, né? Então, gorduras, né, ácidos graxos e proteínas, eles não são exclusivos do leite, né? Ao passo que a lactose, ele é um açúcar exclusivo do leite, né, dos animais, né? Então, dos mamíferos, portanto, só os mamíferos produzem esse composto, né, esse alimento que tem lactose, tá? Então, o nosso organismo, ele precisou metabolicamente achar uma maneira, né, de digerir esse composto para poder absorver o nutriente, né, esse carboidrato, essa energia que é fornecida pelo leite, processando essa lactose, né, para que a gente tenha realmente ele como fonte energética. Então, como que o nosso organismo faz para metabolizar, né, e para absorver esse açúcar? A gente precisa quebrar a lactose. Como ela é um disacarídeo e o nosso intestino só tem a capacidade de absorver monossacarídeos, né? Então, isso faz com que o nosso organismo tenha que ter uma enzima que quebre essa lactose. Então, se vocês observarem aqui na imagem, né, deixa eu apontar com o apontador, a gente tem uma lactose que é composta por dois açúcares. A lactase, ela vai conseguir quebrar esses dois açúcares nesse ponto aqui, né? E ele, então, vai se transformar em dois monossacarídeos, glicose e galactose. Esses dois monossacarídeos são absorvíveis pelo nosso intestino. E aí a gente sabe, a glicose, né, a nossa principal fonte energética para a produção de ATP, energia para o nosso metabolismo, né, do restante do corpo, para as nossas células.
Então, essa lactase, ela é uma enzima necessária para essa quebra da lactose, e ela é produzida pelas células do intestino, pelos enterócitos, lá nas vilosidades intestinais. Então, não sei se todo mundo já viu, né, já estudou, mas o nosso intestino, ele é composto por essas ondinhas, né, que a gente chama de vilosidades, e essas células, né, que estão aqui compondo essas velocidades, que a gente também chama de enterócitos, é que produzem, então, a lactase, tá? Essa enzima. A gente precisa lembrar de uma coisa importante quando a gente fala de produção de alguma proteína, né? Toda enzima é uma proteína, tá? Então, a lactase é uma enzima, portanto, ela também é uma proteína. Todas as nossas proteínas, elas vêm, né? Nós temos uma grande receita de proteínas, que é o nosso DNA, tá? E o nosso DNA, então, a informação que está contida lá no nosso DNA, ele pode ou não ser traduzido numa proteína, tá? Então, vamos usar um exemplo bem prático para a gente entender o que é essa expressão gênica. Todas as nossas células têm o nosso DNA completo, né? Tem todas as informações que a gente precisa. Mas vocês concordam comigo que a minha célula do fígado tem uma cara, né? E a minha célula da pele, do olho, tem outra cara, né? Então, são células que são totalmente diferentes, mas que dentro delas, lá no núcleo delas, tem o DNA completo para todas as informações, né? Então, mesmo a célula do fígado tem a informação do que eu tenho de proteína de pele, ou de uma proteína do sistema imunológico, ou de uma lactase, né? E isso acontece em todas as nossas células. Mas o que determina, então, o que faz uma célula ser um enterócito, uma célula do fígado ou uma célula do olho, né? O que faz elas se tornarem células diferentes são as proteínas que aquele DNA daquela célula está expressando. Ou seja, desse grande livro de receitas que é o nosso DNA, a gente pega partes dele, cada célula, né, pega partes desses livros de receitas para fazer, né, aquela receita, né, que para aquela célula vai funcionar, para ela ser o que ela é, né, o fígado, ou lactase, ou enfim, enterócito, ou aquilo que a gente, né, os outros exemplos que eu já citei. Então, essa capacidade, né, da gente pegar um pedacinho do DNA, transcrever ele num RNA mensageiro, e depois esse RNA mensageiro ser traduzido, então, numa proteína, é o que a gente chama de expressão gênica. Nem todo DNA é expresso todo o tempo, né? Então, algumas informações vão ser expressas de acordo com a necessidade daquele tecido, daquela célula, daquele ambiente, tá? Quando a gente fala um pouquinho da genética da lactase, né, que é o que a gente precisa para metabolizar, então, a lactose, né, o leite na nossa dieta, especificamente o gene, né, que tem essa informação, é um gene que está localizado no nosso cromossomo 2, tá? Então, lá no cromossomo 2, no braço longo do cromossomo 2, essa região que está em azul aqui, né, lá na genética tem a posição, né, Q21.3, a gente tem um gene chamado LCT, que lembra, né, lactase, né? Então, é o gene da lactase, é esse gene que faz, né, sintetiza, que tem a receitinha da proteína da enzima lactase. E logo abaixo dele, a gente tem essa região que está em verde aqui no slide, que é o gene MCM6. Esse gene MCM6, ele não faz a lactase, mas ele regula quando que esse gene LCT vai produzir a lactase. Então, o gene LCT tem a receita da lactase em si, e o MCM6 é o gene que decide se esse LCT vai ou não vai produzir a enzima lactase no nosso organismo. Como que nós estamos programados? Os mamíferos, de maneira geral, estão programados geneticamente. Nós estamos programados geneticamente para produzir a enzima lactase enquanto nós tivermos amamentação, né, materna, tá? Então, enquanto a gente recebe leite materno, esse gene MCM6, ele, né, manda, digamos assim, o LCT produzir a lactase, né, que isso acontece lá nos enterócitos, então só lá nos enterócitos é que esses genes vão ser expressos, né? E aí, então, essa lactase é produzida, liberada no nosso intestino e degrada, né, quebra lá, como a gente viu, a lactose
na glicose e na galactose, tá? Então, esse é o perfil normal, esse é o nosso perfil natural, tá? É ali que tá as nossas informações e assim que elas são expressas. Então, depois da média, isso acontece até os 2 anos, né? Então, depois dos 2 anos, a tendência, né? Se a gente olhar na natureza, os outros animais, a gente vai ver lá que um leão lá na selva, que também é um mamífero, ele não precisa mais produzir a enzima lactase, ele não consome leite de nenhuma outra fonte, né? Ele vai comer carne depois, então ele não precisa mais produzir a lactase, e assim acontece em basicamente todos os mamíferos, tá? Esse é o normal, não é o normal, é o padrão, digamos assim. Então, não vamos chamar de normal, porque senão vai ficar meio estranho, né? É o padrão genético das nossas informações e da expressão dessas informações, tá? Só que a gente sabe, né? Provavelmente muitos de vocês que estão me escutando, eu mesma, eu tomo leite já bem adultinha como sou, né? Bem velhinha como sou. E a princípio, a gente, né, pode tomar o leite e não acontece nada. Para algumas pessoas, a gente sabe que existe uma intolerância, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas, então, existiu durante muito tempo uma pergunta do que aconteceu primeiro, né? Será que nós éramos, primeiro, tolerantes à lactose? E com o passar dos anos, né, parece que as pessoas estão ficando mais intolerantes, né, manifestando né, os sintomas de intolerância à lactose, ou será que é o contrário, né? Então, esse artigo eu acho bem interessante, eu vou deixar ele aqui, depois eu posso compartilhar no PDF, se o Eric depois quiser passar para frente as informações, a palestra, né, os slides, eu compartilho com vocês. Então, esse artigo, ele não é tão novo, ele é de 2011 já, mas ele é um artigo muito bom de ler e muito esclarecedor com relação a o que veio primeiro, né? A gente era intolerante ou a gente era tolerante e, né, o que está se transformando no quê, tá? Então, o que acontece é de que a gente já sabe agora, especialmente depois do advento da biologia molecular, né, que é o que traz ali o título do artigo, de que a gente, quando a gente observa uma sequência, né, lá no gene, aquela sequência de bases nitrogenadas, A, C, T, G, lá, sabe que a gente estuda na genética? A gente tem algumas informações que são muito preservadas, né? Então, elas precisam ter aquela sequência para que a gente faça aquela proteína específica e a gente precisa que aquilo não tenha modificações. A gente sabe que modificações do nosso DNA, a gente sofre muitas, né, em muitos momentos, em muitas questões, radiação solar, né, tipos de outras radiações, alimentos que a gente ingere, então muitas coisas podem ir modificando o nosso DNA, e algumas dessas modificações, até por seleção natural, né, darwinismo, vão se mantendo como sendo, às vezes, benéficas. Então, algumas mutações, né, algumas modificações, elas podem ser ruins para o meu organismo e outras elas podem ser boas. E a tendência, né, da seleção natural é que aquilo que é bom ou, né, ou é vantajoso para aquele indivíduo ou para um grupo de indivíduos, ele permaneça, ele seja mantido através das gerações, tá? O primeiro estudo que falou um pouquinho sobre o que a gente chama, então, de polimorfismo, ou seja, a nossa apresentação, outra forma de apresentação, né, outra morfologia, digamos assim, desse gene, foi descrito em 2002, é um estudo que foi feito na Finlândia, e esse estudo na Finlândia estudou famílias que tinham hipolactasia, que é intolerância à lactose, e eles perceberam que essa família ela tinha 2 polimorfismos no gene LCT. Então, tinha um polimorfismo nessa posição, 1, 3, 9, 10, essa sopa de números aqui é a posição dentro do gene, tá? E o que acontecia? Nessa posição, ao invés de ter o normal, o padrão, a gente ter um C, e nessas, né, em algumas pessoas, esse C, ele é substituído por um T, tá? Por uma timina. E na outra posição, na LCT 220-18, a gente tinha uma guanina que estava sendo substituída por uma adenosina, tá? E essas mutações aconteciam, apesar de a gente ter aqui a relação com o gene LCT, elas aconteciam dentro dos introns do MC-M6, que é o gene, então, que regula,
depois lá a produção da enzima lactase, tá? Então, eu coloquei aqui meio, parece folha, para lembrar que a gente chama isso de forma selvagem, tá? Então, o C, ele é o padrão, é o que a gente tem, o que a gente tinha, o que todo mundo tinha em algum momento da humanidade, tá? Então, todos nós, para formação, né, todos nós não, né? Os nossos antepassados, lá no na GNLCT, na posição 3, 9 e 10, todos tinham C. Em algum momento, algumas pessoas transformaram, né, substituíram esse C por um T e acabaram tendo, então, uma base nitrogenada diferente naquela posição, tá? O que isso determina? Eu vi que tem uma pergunta, eu já vou falar sobre ela, tá? O que isso nos leva, tá? Então, de maneira prática. Lembrando que a gente nunca tem um cromossomo só, né, do mesmo gene, então a gente viu ali o cromossomo 2, nós sempre temos 2 cromossomos 2, né? Um do pai, um da mãe, né? Com as informações que a gente herdou do pai, outras informações que a gente herdou da mãe. Então, quando lá no cromossomo 2, na posição que a gente viu lá, 2q21, a gente tem o perfil, então, CC, que é a forma dita selvagem, ou seja, né, a forma padrão do nosso gene. O que ocorre é a não persistência da enzima lactase após o desmame. Ou seja, na fase adulta, então, fenotipicamente, esse indivíduo ele não vai ser tolerante à lactose, tá? Ele não vai mais ter a lactase, ela vai desligar a produção, né? E, portanto, se ele consumir lactose, ele não tem mais a enzima, ele não produz mais a enzima para quebrar. E ao passo que, se eu tiver uma pessoa heterozigota, ou seja, que tem um C, né, naquela posição selvagem e substituiu por um T, um dos cromossomos, aqui a gente já vai ter a persistência da lactase, e se a pessoa for TT, ela também vai ter a persistência da lactase. Então, o que eu quero dizer com isso? Que geneticamente, se o indivíduo for CC, ele vai ser fenotipicamente intolerante à lactose. Se ele tiver, né, geneticamente, a junção de C com T, ele vai ser tolerante, e se ele tiver TT, ele vai ser também, tolerante, tá? Como é que é a prevalência na população né, da intolerância à lactose em si? Então, aqui tem um pedaço da tabela, essa tabela inteira está lá naquele artigo também, que eu coloquei ali nos slides anteriores. Então, eu vou falar de alguns aqui, só para a gente ter uma noção, tá? Então, aqui eu vou pegar o primeiro, a Alemanha tem uma prevalência de 14,8% de hipolactasia primária do adulto, ou seja, a intolerância à lactose. Se a gente olhar aqui tem Brasil vários subtipos, mas não vou olhar Brasil porque nós somos um povo muito, muito miscigenado, né? Então, vamos olhar aqui França, também tem um índice, né, 23% aí de intolerantes à lactose. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a Índia, a gente já tem 86% de intolerância. No Japão, a gente tem 89% de intolerância. Na China, 87% de intolerância. Então, percebo que parece que os países mais ocidentais, né, a gente tem uma menor prevalência de intolerância, e nos países mais orientais, a gente tem uma taxa, né, de hipolactasia bem maior. E aí, os pesquisadores foram tentar entender por que será, né? O que aconteceu com essas populações, né? Por que a gente tem grupos assim? Por que todo mundo não virou tolerante, tá? Então, a explicação para isso, mais aceita, é de que quando nós, seres humanos, deixamos de ser nômades, né? Enquanto a gente era nômade, andando de lugar em lugar, comendo principalmente frutas, caça, etc., a gente, de fato, não tinha leite na alimentação adulta, né? E a gente mantinha o padrão, então, selvagem de fenótipo de desligamento do gene, né? Ou seja, não produzia lactase depois de adulto. Então, depois que o homem deixou de ser nômade, alguns povos ficaram em regiões onde não havia mar, por exemplo, por perto, e acabaram optando por fazer agricultura e pecuária.
Naturalmente, quando a gente começa a colocar esses animais, né, que produzem leite, outros animais mamíferos, próximos ao homem, onde ele mora, naturalmente ele se torna uma fonte de alimentação, né? Então, não só a carne, mas o leite produzido, aqui representado pelos bovinos, mas a gente pode falar de bovino, de cabra, de ovelha, né? Todos esses leites de outros animais passam a ser fontes alimentares, né, desses povos. Então, isso fez evolutivamente aquela transformação, aquele polimorfismo do C para o T. Porque o nosso organismo ele vai se adaptando ao ambiente. Então, ele entendeu o seguinte: se eu não tenho a diminuição, né, do leite, quer dizer que eu preciso persistir. Então, eu vou ter que dizer para o meu gene lá, MC6, que ele não tem que desligar, né? Então, isso acabou gerando evolutivamente essa capacidade de a gente permanecer produzindo a enzima lactase durante a vida adulta. Ao passo que nas populações, né, onde a gente tem populações mais litorâneas, que vivem próximos ao mar, o Japão é uma ilha, né? Vamos pensar lá bem no Japão, que é um exemplo muito clássico de intolerância à lactose, um povo, né, com uma intolerância de lactose bem prevalente, né, uma porcentagem altíssima da população. Eles tinham como principal fonte de carne, né, de proteína, não os animais, os bovinos, né, os caprinos, etc. Eles tinham a piscicultura, né? Então, eles desenvolveram no mar. Então, eles captavam a fonte deles de proteína do mar. Peixe não produz leite, né? Então, obviamente, a gente não tem aqui o consumo de leite nesses povos, e por isso, então, esses povos acabam geneticamente permanecendo com o gene como ele era, padrão, ou seja, com o desligamento da expressão da lactase depois dos 2 anos ou depois do desmame materno, tá? A pergunta do Diego foi assim: os comprimidos ou cápsulas vendidas podem ser consumidos indiscriminadamente por aqueles que têm intolerância à lactose, sem causar problema algum, ou pode ocorrer alguma desbiose no organismo dessas pessoas? Bom, Diego, a gente vai falar um pouquinho agora das etiologias da intolerância à lactose. Então, a gente viu aqui como é, né, até nesse momento, a gente viu qual é o nosso perfil genético, né? Então, a gente viu que metabolicamente a gente tem a produção da lactase, esse é o nosso padrão até os 2 anos. A gente pode ter pessoas que geneticamente vão manter a lactase produzidas e algumas que não vão produzir, né? E aí, essas pessoas que não vão produzir a lactose, né, a gente acaba chamando, então, de intolerantes à lactose. Isso não é exatamente uma patologia, porque, como a gente viu, ela é uma característica genética dos indivíduos, tá? E a gente, na verdade, pode ter 3 formas de intolerância à lactose. Então, a gente pode ter uma deficiência de lactose dita congênita. Essa forma de intolerância à lactose é extremamente rara e esta criança ela não suporta nem o leite materno, tá? Então é como se o gene dela já viesse desligado, tá? Então ela é uma doença autossômica recessiva, ou seja, eu preciso ter nos 2 cromossomos a informação, né, de não produzir a lactose, extremamente rara. E caracterizada, então, por ausência ou uma redução muito acentuada da atividade enzimática desde o nascimento. Então, foge daquilo que eu falei para vocês, que a gente é mamífero e a gente tolera até os 2 anos. Mas essa forma é extremamente rara. Hoje a gente já tem leites, né, no mercado, leites fórmulas, né, em que a gente não tem nenhuma lactose e as crianças podem, então, substituir, tá? Eu já vou falar do teu comprimido aí, tá bom? A outra forma, e que é a forma que a gente, de maneira clássica, fala sobre a intolerância à lactose, é a chamada intolerância à lactose primária, ou deficiência de lactase no tipo adulto, ou ainda, como eu mesmo já citei anteriormente, a hipolactasia primária, tá? Então, essa é uma doença autossômica recessiva comum, provocada por uma alteração relacionada ao desenvolvimento da expressão do gene da lactase. Então, aqui a gente fala de alteração, né, da expressão do gene, ou seja, é aquele indivíduo que geneticamente tem o perfil CC, ele produz durante a primeira infância, durante, né, o processamento do leite materno, e depois o gene é desligado e ele, né, não produz durante a vida adulta.
Muita gente pergunta também, mas eu até já fiz o teste genético, eu sei que eu tenho perfil de persistência da enzima, mas eu desenvolvi intolerância à lactose, mesmo geneticamente tendo a persistência da lactose. Então, a deficiência de lactase, ela pode ser também dita deficiência de lactase secundária. Quando a gente fala que uma coisa é secundária, ela é uma consequência de outra, tá? Então, essa condição, ela é conhecida como uma condição transitória, causada por um dano intestinal secundário, que pode ser, por exemplo, porque eu tenho uma infecção intestinal, porque eu tenho uma outra alergia alimentar, porque eu sou celíaco, né, que é aquele paciente que é intolerante ao glúten, né? Eu posso ter um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e aí vem a questão, por exemplo, da disbiose, doença de Crohn, né, que é uma doença autoimune, fiz um tratamento com rádio ou quimioterapia, e isso pode ter modificado as minhas vilosidades. Então, eu tenho essa figurinha aqui para representar que qualquer alteração que a gente tenha de vilosidade, a gente pode ter o prejuízo, né, da expressão da lactase durante aquele período. E depois que a doença acaba, quando for o caso, né, quando forem doenças que podem ser, né, que tem um começo, meio e fim, o seu intestino volta ao normal e, eventualmente, você volta a produzir a lactase, né, e tolerar novamente a lactose. Agora, vamos à pergunta realmente do nosso colega. Então, uma das formas de a gente tratar, vamos dizer assim, ou de manejar a intolerância à lactose, é fazendo o uso, né, o consumo de uma lactase industrializada, né? Então, eu posso tomar a lactase na forma de um comprimido ou de cápsula, para poder, então, fazer o papel dessa enzima que eu não tenho naturalmente, tá? Então, a questão a pergunta ali sua pode ocorrer alguma desbiose no organismo da pessoa? Desbiose, talvez não, né? Desbiose, quando a gente fala de desbiose, a gente está falando de diferença ali da quantidade, da diversidade das bactérias que a gente tem no intestino. Mas o que a gente pode fazer é induzir o meu organismo a não produzir mais a lactase de forma natural, tá? Então, vamos imaginar que os pacientes que não têm a informação genética da persistência, eles não vão mais produzir. Então, se eles consumirem leite, eles vão precisar dessa enzima industrializada para poder processar a lactase. Ou a outra forma é a lactose free, né? Fazer alimentação livre total de lactose, que aí você não tem, né, as consequências que a gente já vai falar aí dessa lactose sobrando no intestino. Agora, se você tem a informação genética para produzir a lactase, né, mas está numa forma ali secundária de deficiência, se houver muito consumo de lactose, né, industrializada, vamos dizer assim, talvez você esteja falando para o seu organismo, ó, eu não preciso mais que você produza, tá? E a gente não consiga ter uma reversão natural dessa fase em que o organismo deixou de produzir e ele não consegue voltar a produzir. Só que isso também é ruim, né? Porque você acaba ensinando, né, de forma errada que o seu organismo não precisa mais produzir essa lactose, tá? Então, a gente sabe que na prática clínica, Diego, as pessoas que começam a consumir muito essa lactose, pode chegar um momento em que essa lactose industrializada não funcione mais também, tá? E a gente tem que imaginar de que o nosso organismo ali, as células, elas conseguem ser mais responsivas à exata quantidade de lactose que a gente come, né, que a gente consome, tá? E uma enzima industrializada, não. Então, ela é aquilo que a gente administra e pronto. Então, eu já ouvi, inclusive, relatos de algumas pessoas dizendo de que começam com uma quantidade, depois tem que aumentar, e depois, mesmo aumentando, não funciona mais, tá? Então, é nesse sentido que a gente pode ter um problema. A Daiane perguntou sobre o gene da lactose, se seria o MC-M6. Então, nós temos aqueles dois genes. Nós temos o LCT e o MC-M6. O que tem, né, o polimorfismo é o M6-M6, tá? Que é o que regula a produção da lactose, tá? Então, metabolicamente, só para ficar claro e registrado, né, a lactose, quando eu tenho uma tolerância, quando ela vem lá da minha alimentação, né, ela é quebrada pela lactase, e é absorvida em glicose e galactose, e eu não tenho, então, no meu intestino grosso, lactose sobrando, né, livre, tá? Nas pessoas que são intolerantes, ou seja, não produzem a lactase, essa lactose, ela não vai ser absorvida, e ela vai ser fonte, né, de
base de processamento de um açúcar que as nossas bactérias vão usar, tá? Nossas bactérias da microbiota intestinal. Então, essas bactérias acabam fermentando essa lactose, né? E essa fermentação desse açúcar pelas bactérias acaba gerando gases e ácidos, né? Desse metabolismo, e esses gases e ácidos normalmente são os responsáveis pelos sintomas, tá? Então, normalmente o paciente vai relatar flatulência, dor abdominal, inchaço, né? Distensão abdominal, tá? Cólica, que é reflexo, então, dessa lactose em excesso que passou aqui pelo meu intestino grosso, e as bactérias, né, processaram ela e acabaram transformando ela em gases e ácidos, tá? De novo, né, o tratamento de intolerância à lactose, via de regra, é tirar a lactose da alimentação, tá? Seja transitório, seja definitivo, né, de acordo com o tipo ali da intolerância, o tratamento mais eficaz, né, é a isenção, né, da lactose na alimentação, tá? Bom, dito isso, né, que é um problema metabólico, a intolerância à lactose é um problema metabólico, né? Eu não tenho uma enzima que não digere a lactose. A gente pode ter outro problema relacionado ao leite, que é a alergia à proteína do leite de vaca, o que a gente fala, né, popularmente da sigla APLV. A APLV, ela é uma doença que tem a ver com o sistema imunológico, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de alergia, a gente está falando de uma substância que o nosso sistema imunológico daquele indivíduo reconhece como sendo algo estranho, tá? E vai tentar se defender daquele antígeno, tá? Então, quando a gente fala de alergia, a gente está falando sempre de defesas montadas, né, ou de ativação imunológica montada contra proteínas, tá? O nosso sistema imunológico, a gente só produz anticorpos contra proteínas. A gente não consegue fazer ativação do sistema imunológico e produção de anticorpos de maneira, né, de longo período, com açúcares, com gorduras, etc, etc. Então, quando a gente, né, até fazer uma analogia com o que a gente está tendo aí, o que a gente tem dentro das vacinas lá, quando a gente recebe, é sempre uma proteína, tá? Então, eu falei lá no começo para vocês, né, que no leite a gente tem 1,3% da composição do leite são proteínas. Então, aqui a gente tem um esmiuçado disso, tá? O leite de vaca, que é o leite, né, mais consumido depois na fase adulta, ele tem uma proteína chamada caseína, na verdade é um grupo de proteínas, então são as caseínas, tá? Que corresponde a mais ou menos 80% das proteínas do leite de vaca. E a gente tem outras proteínas dispersas no soro, né, na parte líquida do leite, que são lactoglobulinas, proteases, um pouco de albumina e inclusive um pouco de imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, tá? Então, normalmente, o sistema imunológico, quando ele desenvolve uma resposta imune ativado por essas proteínas, normalmente essa alergia é a caseína, tá? Pode ser para lactoglobulina também, tá? Mas a proteína mais comumente, né, relacionada à APLV é a caseína. Então, quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, a gente também poderia chamar de alergia à caseína, tá? Se for naquele paciente a caseína, tá? Então, para quem já estudou um pouquinho de imuno, né, eu já conhece essa figurinha e essa liberação. Para quem não estudou ainda, não vou complicar muito, mas só para a gente entender, né, que o mecanismo aqui não tem absolutamente nada a ver com o que a gente viu da intolerância à lactose. Então, a gente chama em imunologia, né, antígeno, aquilo que o nosso sistema imunológico reconhece como sendo estranho. Então, no caso do leite de vaca, né, eu vou usar o exemplo aqui da caseína, né, a proteína do leite, a caseína é que vai ser aqui o nosso antígeno. Então, esse antígeno, para este antígeno, o nosso sistema imunológico é ativado e vão ser produzidos anticorpos contra esse antígeno, né? Esse que é aqui especificamente na alergia do tipo IgE, a imunoglobulina E, essa imunoglobulina E, ela fica ligada a um tipo de célula que nós temos principalmente em pele e mucosas, tá? Que é o mastócito. Então, essa célula, o mastócito,
é uma célula imunológica que fica nas nossas mucosas e na pele. A esta célula, essas IgEs vão ficar ligadas, e quando a gente consumir o antígeno, aqui no caso, que é o leite, né, a caseína do leite, essa célula ela vai liberar mediadores inflamatórios, principalmente a histamina, tá? A histamina, ela é uma substância que age muito rapidamente, ela é uma substância natural, tá? E que a gente produz para poder fazer inflamação rápida, para nos defender, afinal, se o meu sistema imune entende que isso aqui é um antígeno, algo estranho a ser combatido, eu preciso me defender, né? E a primeira resposta que vai acontecer aqui é um início de processo inflamatório. Então, no processo inflamatório, a gente tem vasodilatação, a gente tem vermelhidão, calor, dor. E como vocês bem veem aqui nessa foto, né? Essa é a principal manifestação clínica da alergia à proteína do leite de vaca, que é essa urticária, né? Essa manifestação de pele. Então, nós podemos ter outras manifestações associadas à PLV, incluindo manifestações respiratórias, rinite, asma, algumas outras manifestações, mas normalmente elas não são manifestações digestórias, né? Como a gente viu na intolerância à lactose, que é diarreia, né? Flatulência, inchaço, normalmente a manifestação ela é diferente, tá? Porque isso aqui é um processo, então, imunológico, né? E aí o sistema imune de cada indivíduo, ele a gente tem né, um básico que é igual, mas a gente tem particularidades, né, dentro do sistema imunológico de cada indivíduo. E o que o paciente reconhece, né, o que a pessoa reconhece como estranho, não deixa de ser uma particularidade, né? Isso serve para qualquer alergia, né? Então, por que algumas pessoas têm alergia ao pólen e outras têm alergia a camarão? É o sistema imune de cada uma delas. E por que tem a gente que não tem alergia a nada disso, né? É a regulação de cada sistema imunológico. No natural, né, a caseína é um alimento, né? O leite é um alimento, a gente tolera bem alimentos de maneira geral, né? E a gente não deveria reconhecer como um antígeno, né? Mas infelizmente em algumas pessoas isso acaba, né, sendo confundido pelo sistema imunológico e faz essa manifestação, tá? Então, essa é outra manifestação possível. Tem uma pergunta. Existe um leite que é o mais indicado de modo geral, por ser mais completo? Leite de vaca, de amêndoa, castanha. Leite vegetal também pode causar alergia? Vou falar no final de alguns tipos de leite, tá? Já vou responder ele também. Eu vou falar de maneira geral, no final, um pouquinho dos tipos de leite, tá? Aqui a gente está falando de leites de origem animal, tá? Então, quando não só o de vaca, tá? Eu usei o de vaca lá no começo por ser o mais comum, tá? Mas o leite materno, como a gente viu, também pode trazer alergia, né, em alguns pacientes ou intolerância, tá? Então, o bebê, por exemplo, que tem alergia à caseína, ele vai ter alergia à caseína do leite materno também, tá? Então, o leite materno tem caseína, o leite de vaca também tem caseína, tá? Então, se a criança for, por exemplo, alérgica à caseína, ela vai desenvolver tanto para o leite materno como para o leite de vaca. Não vai desenvolver isso para os leites vegetais, tá? E aí, eu vou ser bem sincera, eu sei que o leite vegetal não vai ter lactose, né? Porque a lactose, ela é um componente exclusivo do leite dos mamíferos, né? Agora, a caseína, eu precisaria dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que não tem, tá? Porque a gente está falando dos leites animais aqui, tá? Mas eu realmente preciso ter essa informação com precisão. A lactose, eu tenho certeza que não tem problema, tá? A Daiane perguntou assim, de tudo isso que você está falando está relacionado ao leite de vaca, não, que eu já acabei de responder, né? Não inclui o leite materno, leite de outros animais, exemplo, cabra e búfala. Vou falar também sobre isso, mas de alguma maneira inclui, tá? Então, todos os leites têm lactose, tá? Então, se a gente falar de lactose e intolerância à lactose, eu tô falando de todos os leites animais. A caseína, a gente vai ver que tem alguns leites que não tem caseína, tá? E eu vou citar lá no final. E leite é somente o que vem da glândula mamária, quando é de origem vegetal, correto é bebida vegetal e não leite. Muito obrigada, Daiane, viu? Aí a área da nutrição, né? Então, realmente, a composição é diferente. A gente está falando aqui, basicamente, de resposta aos leites animais, tá? Aqui eu também deixei como sugestão, né? E vou comentar um pouquinho.
Sobre um pouco da epidemiologia do leite, alergia ao leite de vaca, tá? Então, a gente considera que a APLV, ela é uma manifestação mais de crianças, e a intolerância à lactose é uma manifestação mais comum em adultos, né? Então, clinicamente, o médico vai desconfiar se for criança, né? E até pela clínica, como a gente viu, de alergia e não de intolerância. E epidemiologicamente, a gente tem meninos com maior prevalência de APLV do que meninas, tá? E esse artigo aqui de baixo, a gente tem alguma coisa sobre como se faz o gerenciamento disso, né? O manejo disso, tá? Imunologicamente. Porque tem como fazer alguns tratamentos, né? Alguns manejos do sistema imunológico para fazer com que esse paciente às vezes consiga tolerar uma certa quantidade de leite, tá? Alguns pacientes, ou até bastante leite na fase adulta, tá? Então, tem alguns tratamentos que a gente chama de dessensibilização, tá? Que é tirar aqueles IgS que eu mostrei ali na figura, né? Tentar fazer com que eles não sejam mais produzidos e não fiquem sensibilizando os mastócitos. No primeiro momento, tem que tirar todo esse leite da alimentação, para que a gente tenha isenção dele e depois fornecer em quantidades bem pequenininhas. Nesses artigos, né, principalmente nesse do manejo, está citando do gerenciamento, né, está citando de que é mais fácil para esses pacientes que têm alergia quando o leite ele é trabalhado em preparações cozidas. Então, por exemplo, se eu ferver o leite, se eu transformar esse leite em queijo, se eu cozinhar, se eu fizer um bolo, qualquer coisa que mexa com temperatura, tá? E esse leite, os pacientes tendem a tolerar mais, porque não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente coloca temperatura sobre uma proteína, ela muda a forma, tá? Fritem um ovo e vocês vão ver isso claramente, né? Então, há uma certa temperatura ambiente, a albumina do ovo é transparente, né? E quando a gente frita o ovo, aquece ele, né? Cozinha ou aquece, ela desnatura, ela muda de forma e ela fica branca e sólida, né? E isso acontece com todas as nossas proteínas, com todas as proteínas, tá? E dependendo da temperatura, elas mudam de formato. Então, para o sistema imunológico, quando algo muda de formato, ela passa a ser outra coisa, tá? Então, por isso que alguns pacientes toleram, e normalmente existe um manejo para introduzir leite que é cozido, digamos assim, né? Que mudou a temperatura, e o paciente acaba aceitando, e com o passar do tempo, ele, né, sem causar alergia, e com o passar do tempo, o sistema imune, então, passa a tolerar. Mas esse manejo, ele é multidisciplinar, né? Depende do médico, na avaliação, do diagnóstico, do nutricionista, que vai ajudar nesse sentido, né, de introduzindo, a quantidade que pode introduzindo, as formas que essas proteínas podem ser apresentadas, e infelizmente, ainda apesar de todas as tentativas, tem pacientes que às vezes não conseguem, né, se desvencilhar dessa alergia ao leite, né, e permanecem com ela ao longo do tempo na vida, tá? Bom, dito tudo isso, existe sempre uma questão, né? Especialmente aí na área de vocês da nutrição, se eu não tenho intolerância à lactose, então a gente sabe que problemas relacionados ao leite, como a intolerância à lactose e a APLV, o tratamento é tirar a lactose, né? Da alimentação, porque a gente tem problemas metabólicos e imunológicos relacionados a esse consumo. Mas existe sempre uma questão em volta de quem não tem nenhum problema, digamos assim, eu não tenho intolerância à lactose, eu não tenho a PLV, e eu posso beber leite após o desmame? É bom, não é bom? Enfim, sempre vira uma questão, tá? Então, eu fui investigar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí a gente tem duas vertentes, né? Mas a gente vai falar as duas grandes respostas são sim e não, né? Eu posso beber ou não posso. Então, a primeira teoricamente, a resposta é sim, tá? Então, quando a gente fala, eu não tenho intolerância, o leite é um alimento, né? Ele é nutritivo, ele é fonte de cálcio, ele ajuda a aumentar a resistência imunológica, ele contribui lá por conta do cálcio na formação em tecido ósseo, né? Se eu não tenho nenhum problema metabólico imunológico, a resposta geral é sim, você pode consumir leite, tá? Existem algumas linhas, né,
que orientam a retirada do leite da alimentação. E aí a gente tem dois grandes motivos para isso, né, ou vertentes de pensamento, e a primeira delas é de que o leite, ele tem uma quantidade, né, de gordura saturada, e essa gordura saturada, em elevada concentração, pode elevar o nosso colesterol, tá? E o colesterol, a gente sabe, especialmente colesterol LDL, né, que é o ruim, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, normalmente, para quem tem colesterol alto, existe um bom tempo aí na literatura e nas vertentes, né, de pensamento sobre o leite, de que o indivíduo, se tem, né, o hábito de consumir leite e for diagnosticado com hipercolesterolemia, ele vai ser orientado a tirar esse leite ou então substituir por versões leves de gordura, né? Então, sem gordura, desnatado e semidesnatado, tá? Bom, dito isso, o que a gente tem mais recente as evidências científicas mais recentes acabaram contradizendo isso, tá? Tem várias fontes, mas vários artigos, eu coloquei aqui embaixo que eu achei mais interessante, tá? Aqui, desculpem o texto grande, mas eu achei ele interessante, importante, tá? Então, alguns estudos científicos mais recentes trazem de que a gordura do leite, tá? A gente tem mais de 400 tipos de ácidos graxos, então aqui tem alguns nomes, tá? Ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmínico, e eles são realmente hipercolesterolêmicos, ou seja, eles são ácidos graxos, eles vão elevar a concentração de colesterol, porém, esses mesmos ácidos, eles fazem elevação do colesterol HDL, tá? Então, o colesterol HDL é o colesterol bom, né? É aquele que tecnicamente tem um efeito protetivo sobre o sistema cardiovascular comparativamente ao LDL. Então, aqui a gente tem uma desmistificação da questão do risco cardiovascular. E, além disso, a gordura do leite ela é fonte exclusiva de um ácido chamado ácido butírico, e esse ácido, então, tem sido atribuído propriedades benéficas à saúde por meio de mecanismos envolvendo principalmente a modulação da microbiota intestinal e a ação anti-inflamatória. A modulação da microbiota intestinal, eu sei que vocês já falaram bastante, né, na última palestra com o professor Rafael, né, vocês sabem, já viram que a microbiota intestinal, né, a manutenção dela, vocês até perguntaram ali sobre desbiose no chat, né, manter a microbiota intestinal adequada é super importante para a nossa saúde como um todo, tá? E ao contrário do que muita gente preconiza, fala ou tinha na literatura mais antiga, né, de que o leite é inflamatório, agora os artigos mais recentes já trazem, então, essa ação anti-inflamatória desses ácidos, né, especialmente aí do ácido butírico, tá? A outra vertente que eventualmente pede, né, ou que preconiza a eliminação do leite de da alimentação do dia a dia de uma pessoa que não tem uma intolerância, nenhuma patologia, é de que o leite poderia engordar, né? E a gente sabe que a obesidade, ela não é meramente uma questão de balanço energético, né? Ou seja, a gente também, só que a gente também sabe que a gordura, né, tem muito mais energia proporcionalmente por grama, né, do que as proteínas. Então, lá, 9 quilocalorias versus 4 quilocalorias das proteínas. Então, que uma dieta com baixo teor de gordura reduziria o risco de sobrepeso ou de obesidade por limitar a ingestão calórica. Então, essa vertente aqui, né, fala de tirar o leite da alimentação para não engordar, tá? As evidências mais recentes falam o que é sobre gordura, né? Então, a gente sabe que as calorias pura e simplesmente contadas, elas não têm o mesmo peso, né? Ou seja, a ingestão de um mesmo número de calorias a partir de dietas com diferentes composições nutricionais, elas não têm o mesmo efeito sobre o acúmulo de gordura. Então, se eu consumir 1.000 calorias de um tipo de alimento contra 1.000 calorias de um certo tipo de gordura contra 1.000 calorias de um tipo de açúcar, né? A gente sabe que o açúcar, né, é muito mais obesogênico, digamos assim, né, do que as gorduras consideradas boas, se é que assim posso falar, tá? Então, e a gente viu ali, né, e a gente tem vários estudos
que falam, então, sobre essa gordura do leite, né? Indicando, então, esses estudos indicam um menor risco de obesidade em indivíduos que consomem leite e produtos lácteos com teores regulares de gordura, ou seja, os não desnatados e desnatados, especialmente se levando em conta que a indústria normalmente adiciona açúcar no lugar de gordura nas formulações low fat e fat free, tá? Então, se a gente comparar açúcar com gordura, a gente, né, assim, gordura boa do leite, como a gente viu ali com relação aos ácidos graxos, né, que nele tem, talvez esse ganho, né, seja melhor eu consumir a gordura do que consumir o açúcar, tá? É claro que, né, então eu vi que vocês viram que eu coloquei 2 nãos, mas a literatura mais atual contradiz esses nãos, tá? Então traz de volta o leite, mesmo na sua versão integral, digamos assim, integral, digamos assim, não, na sua versão integral, não como um vilão, e sim como um aliado na alimentação. Claro que tudo que é demais, né, não faz bem, tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser adequado e ajustado, mas de maneira geral, agora a resposta da literatura é sim, você pode e deve consumir leite se o seu organismo metabolicamente e imunologicamente assim o tolerar, tá? Para encerrar, rapidamente eu vou falar, para não passar também muito do horário, dos tipos de leite, como né, alguém já tinha questionado ali. Então, o leite mais fora, né, na vida adulta, né, o leite mais consumido, especialmente para gente aqui, né, é o leite de vaca. Então, ele é amplamente consumido no Brasil, né. Ele é também, obviamente, o leite mais usado para fazer laticínios, queijos, derivados, tá? Então, é o leite de fato mais consumido e ele tem teores muito parecidos com o leite materno, as mesmas, né, tem a caseína, tem a lactose, então ele é similar, tá? Ou seja, vai trazer, né, tem as questões iguais ao leite materno. O leite de cabra, né, ele é um leite que tem um sabor mais intenso, um sabor mais acentuado, ele tem praticamente os mesmos níveis nutricionais do que o leite de vaca, mas o leite de cabra é facilmente digerido pelo organismo e ele é uma opção para quem é alérgico à caseína. O leite de cabra, ele tem só resquícios de caseína, muito pouca, tá? O leite de cabra, ele é mais rico em albumina, tá? Do que em caseína. Então, o leite de cabra, diferente do leite de vaca, então, pode ser consumido pelos pacientes que têm APLV, tá? Pode ser consumido por quem tem intolerância? Não. Tem literaturas e tem alguns manejos, né, que falam que os pacientes, que o leite de cabra, ele também é menos, ele é mais tolerado, digamos assim, tá? Mas, na prática, ele tem lactose, como o leite de vaca e os outros leites, tá? Essa é uma pergunta muito boa. Ela disse assim, ó, essa literatura está baseada em leite que vem direto das glândulas mamárias e não do que está na caixa do supermercado, certo? Pois sabemos que na caixa tem muitos outros aditivos para conservação do produto na prateleira. Excelente lembrança, Daiane. A gente tem que lembrar de que a gente até tem agora no supermercado alguns leites que são sem conservantes, né? E de fato, quando a gente fala aqui de alergia ou de propriedades, enfim, a gente está falando de leites naturais, digamos assim, tá? Toda vez que a gente vai para a indústria e coloca algum aditivo químico, né, seja para conservar, seja para saborizar, seja para dar cor, né, como em preparações em que usam leite, a gente muda toda essa história, né? Porque a gente sabe que até alguns anos atrás a gente tinha alguns, né, foi pego na indústria, saiu na mídia e tal, tinha ácidos, né, que eram muito prejudiciais à saúde, a proporção de leite era muito, né, pequena, né, tinha muito mais água do que leite nas preparações, então, muito bem lembrado, Daiane. Quando a gente fala dessa literatura, a gente está comparando leite, né, leite de verdade, e não leite associado a produto químico. O que hoje o mercado nos traz, ele é um pouco mais caro, de fato, né, mas a gente tem as preparações que quando a gente olha lá na composição, está escrito leite, né, leite integral, tá? Então, esses, claro, seriam talvez os mais recomendados para, né, até para o consumo de todo mundo, tá?
A gente também tem que lembrar de que quando a gente fala de leite in natura, por exemplo, né? Antigamente a gente tinha lá o leiteiro, né? Que passava, trazia o leite, enfim. A gente tem a questão de ele não está pasteurizado, então ele pode ter bactéria, enfim, tem que ferver, né? Então eu ainda lembro que meu avô às vezes trazia leite do sítio da vaca, tem que ferver, tem que fazer o preparo, porque a gente também tem outras coisas que pode acontecer com leite in natura, né? Que não tem a ver com a parte nutricional, enfim, de alergias, mas muito bem lembrado, isso aqui tudo vale para leite, tá? O leite de ovelha tem um valor nutritivo muito bom, ele é maior comparativamente ao leite de cabra e ao leite de boi, tá? Porque ele tem um maior teor proteico, maior teor lipídico e mais vitaminas e minerais, especialmente as vitaminas essenciais, tá? Aquelas que a gente não consegue produzir, a gente tem que, né, ter da alimentação. As proteínas do leite de ovelha, eles têm uma grande quantidade de caseína, tá? E proteínas do soro, e é por isso que o leite de ovelha, ele é muito usado e fazem queijos e iogurtes com uma característica muito particular, né? Então, eles geram uma viscosidade para fazer um iogurte bem denso e fazer queijos. Então, justamente porque eles têm muita caseína, tá? É que eles têm essa característica. Então, quando a gente vai falar de APLV, pacientes que têm APLV podem tomar leite de cabra, mas não podem tomar leite de ovelha, tá? E para finalizar, ó, 20 horas em ponto, a gente sempre, né, só para trazer de novo aqui, se a gente está falando, né, de leites animais, a gente, né, só trago aqui a lembrança do leite materno, mais uma vez, é claro que a gente na vida adulta não consegue, né, beber leite materno, mas sempre que for possível, né, nas crianças e para aqueles que têm disponibilidade, a gente sempre sabe que o leite materno é uma fonte, né, a gente está falando de leite na dieta, para quem pode, né, ter uma dieta, os bebês que podem ter exclusivamente leite materno aí, né, ele é uma super fonte alimentar, uma super fonte, né, de anticorpos para os bebês e uma fonte de amor, né, então o leite materno, sem dúvida nenhuma, sempre que for possível, né, e deve ser estimulado a dieta do bebê, né, com o leite materno, tá? Dito tudo isso, eu queria agradecer mais uma vez, deixar aqui os meus contatos, tá? E deixo, claro, aberto para perguntas que alguém tiver, né, quiser fazer, a gente pode conversar mais um pouquinho, estou disponível aí para vocês, mas só para a gente, então, para eu deixar aí os meus contatos com vocês, tá? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Deixa eu fechar aqui, descompartilhar.